Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor que é a nossa vitória, a nossa esperança. O Senhor que é o Deus da vida e que nos convida a abrirmos o nosso coração a este novo, a Páscoa da ressurreição do Senhor. Terceiro domingo da Quaresma. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco e com a vossa família. Depois de contemplarmos o Cristo que vence o demônio, que vence o mal, a partir da confiança no Senhor, a partir da sua decisão de seguir o Senhor, e faz o grande anúncio: o tempo já se cumpriu. O tempo está aí, o tempo da graça de Deus está aí. Convertam-se e creiam no Evangelho. Abram os ouvidos para a voz do Senhor. Adentrem essa arca com coragem, porque essa é a arca de Deus. Domingo passado, nós vimos esse Jesus que resplandece. Ele foi transfigurado pelo Senhor para que nós contemplemos essa glória que nos espera. Mas para caminharmos nessa glória, é preciso sermos fiéis ao projeto de Deus, estarmos atentos à sua palavra, estarmos atentos à sua proposta, senão não conseguimos chegar, meus irmãos e irmãs. Abraão sobe o monte porque confiou no Senhor. Esse mesmo monte que nos conduz ao encontro do Senhor, o monte da fé, monte da confiança desse Deus que está conosco. A liturgia de hoje nos traz um conjunto de textos que iniciaremos a reflexão pela segunda leitura. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25. Nos diz Paulo: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Ou seja, Paulo começa o texto de hoje afirmando algo fundamental. Qual é o fundamental? Cristo. Se os judeus esperavam um sinal estrondoso para saber se ele realmente é o Cristo, visto que ele não veio da família de cá, não está na lei de lá, não aconteceu isso ou isso ou isso, e os gregos querem ver a sabedoria que vem de Deus, estes sinais que ele revela, essas palavras sábias que ele ensina, Paulo vai nos dizer: o projeto é muito mais simples. Qual é o projeto? O projeto é um coração aberto a acolher a proposta de Deus. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. E continua Paulo: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois aquele que tem a capacidade de abrir-se ao projeto de Cristo percebe nele este novo, que é o poder e a sabedoria de Deus, mas não é aquilo que é anunciado nem pelos judeus, nem esperado pelos gregos. É outra proposta, é outro projeto, pois Deus confunde aqueles que se acham sábios na sabedoria dos pobres e pequenos e a fraqueza a força na fraqueza. Deus é aquele que confunde, não confunde para nos enganar, meus irmãos e irmãs, confunde porque deseja nos mostrar um outro projeto de vida. E hoje a liturgia nos mostra um projeto alicerçado em duas colunas muito bem definidas. Uma primeira é um novo culto. Jesus entra no templo com uma correia, com uma corda, um chicote feito de corda e bagunça tudo aquilo. Parece um revolucionário, deveria ser preso.
Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos narram esse mesmo texto, para vermos como é um texto emblemático. Jesus limpa o templo. E por que não o prenderam? Porque perguntam a ele: que sinal o Senhor faz para agires desse jeito? O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 2, versículos 13 a 25, logo no início, logo depois das bodas de Caná. Qual é o sinal? Jesus não mostra sinal nenhum. O sinal é o sinal que vocês não entenderam até hoje. O sinal é o sinal de um culto de vida, de um culto de adoração ao Senhor, aquilo que ele vai dizer à samaritana: aqueles que adoram, adoram a Deus em espírito e verdade. Não é um culto de comércio, não é um sacrifício vazio. Eu estou cansado, vai dizer Malaquias. Deus diz que está cansado dessas ofertas, desses sangues, desses cheiros horrorosos. Por quê? Porque é um sacrifício vazio. Mas, padre, quando marca o sacrifício da aliança do povo, esse sacrifício é marcado com o sangue, mas o sangue ali é simbolismo. O sangue não é o essencial é aquele povo que se decide por ouvir a voz de Deus, e é isso que Jesus está chamando. Por isso que na primeira leitura, Êxodo 20, de 1 a 17, que ouvimos os mandamentos, o relato dos mandamentos, são 2 relatos, em Deuteronômio e em Êxodo. Mas esse relato está dentro da grande aliança de Deus com o seu povo, que começa no capítulo 19. Deus aparece a Moisés, Deus revela a intenção dessa aliança, Deus manda a lei, Deus sela essa aliança e o povo dá a sua resposta no capítulo 24 com o sacrifício e a aspersão do sangue. Mas, meus irmãos e irmãs, os mandamentos não são uma lei fria, mas são uma lei de vida. É para que o povo viva, é para que o povo compreenda quem é este Deus. Por isso que não se deve fazer imagens. E vocês podem perguntar: mas o Senhor tem imagens atrás do Senhor? Nenhuma delas é meu Deus. Meu Deus é o Senhor e pronto. Elas me recordam Nossa Senhora, Santo Antônio, Jacinta e Francisco. Criar deuses é começar a idolatrar. Quantas pessoas não fazem do filho o seu Deus? Então ele é um reizinho, tudo para ele, por ele, eu dou a minha vida por ele, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. E eu não consigo perceber que o processo de educação não é esse. Pessoas fazem o esposo um Deus, a esposa um Deus, o trabalho um Deus, o dinheiro um Deus, a própria vida um Deus, a internet um Deus, os vícios um Deus, a quem eu sirvo com toda a minha vida. Deus vai dizer aqui: você deve servir a mim. E servir a Deus é viver esses mandamentos. E esses mandamentos são para que o povo tenha vida. Não adianta mandamentos que não produzem vida, meus irmãos e irmãs. O projeto de Deus é um projeto de vida. É preciso abrir-se a ouvir e permitir que essa palavra adentre o nosso coração e a nossa vida, que Ele tome conta da nossa existência, nos tornem homens e mulheres renovados, a ponto de dizermos com o salmista hoje no Salmo 18, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Os mandamentos, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O mandamento que está escrito aqui no texto de hoje, os 10, são para iluminar a nossa vida, para que realmente nós tenhamos vida em plenitude.
A ação de Jesus no templo é para iluminar o nosso culto, a nossa decisão por Deus. Precisamos sair de um culto vazio que não transforma interiormente. E não é um culto sentimentalista que eu adentro e o meu coração se enche, explode, eu choro e eu vibro e acabou, passou dali, eu espero a semana que vem. Não, meus irmãos e irmãs. É um culto que precisa fazer parte de mim. Esse Deus, essa palavra adentra a minha vida e me faz dar passos. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores abrirão a sua vida para contemplar qual é o zelo que deve nos consumir. Nossa vida não deve ser consumida por um culto de idolatria aqui ou acolá ou acolá. Nossa vida deve ser consumida por zelo ao Senhor, por zelo pelas coisas de Deus, por cuidado, por proteção. E comece por si. A sua vida tem valor, a vida do seu irmão tem valor, as coisas que ele tem valor, o culto a Deus tem valor. Não matarás, não roubarás. É uma forma de reestabelecer uma sociedade firmada e alicerçada na vida como princípio original e originante, porque este Deus é o Deus da vida. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos resgatou em Noé, foi Ele que selou essa aliança de um novo povo com Abraão, e é Ele que nos faz o convite de abrirmos o coração e descobrirmos. A palavra de Deus é de vida eterna. Não é um texto morto escrito. É um texto que invade a minha vida e transforma o meu coração. Por isso, nesse tempo quaresmal, é tempo de pararmos para meditar. Tendo o Senhor como centro, a nossa fé está no Cristo e no Cristo ressuscitado, no Cristo que, crucificado e morto, apresentou a verdade da vida. E essa verdade é que nos conduz e nos orienta a não ficarmos vendendo aqui ou acolá. E não precisamos vender coisas no templo, viu? A gente às vezes vende para Deus a nossa vida. Eu faço isso se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo se o Senhor fizer aquilo, faço aquilo outro se o Senhor fizer aquilo outro. Deus não é comércio, meus irmãos e irmãs. Os discípulos levaram um tempo para perceber isso. O verdadeiro templo de Deus, que habita em você, que habita em mim, é esse que nós devemos adorar. Esse Espírito que inunda a nossa vida e nos faz homens e mulheres de Deus, fiéis ao seu projeto e confiantes no seu amor. Que Deus te abençoe, que nesse tempo quaresmal e de pandemia, você possa abrir o seu coração, abrir a sua vida e no silêncio destes dias que estamos aí em pandemia, sofridos de dor, contemplarmos a misericórdia de Deus, que vem ao nosso encontro, mas nos pede também que sejamos homens e mulheres de atitude, homens e mulheres que façam a vida acontecer plenamente. Fique com Deus, meu irmão, fique com Deus, minha irmã. Tenha uma boa quaresma. Por isso